Olá, boa noite. Já estamos no ar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Os destaques desta sexta-feira no Jornal Jovem Pan. O senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, anunciou nas redes sociais que vai ser candidato à presidência da República na próxima eleição. Toda a repercussão a partir de agora aqui com a gente e o além do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que o PL aprovou o nome? Quem traz as informações, chegando para conversar com a gente, repórter Misael Mainetti. Tudo bem, Misael? Bem-vindo, boa noite e bom trabalho. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, falou inúmeras vezes: quem manda é Bolsonaro. Então, de fato, Bolsonaro mandou, diz que vai ser o senador Flávio Bolsonaro, que é filho dele, e sim, o PL está abraçando isso. Tiago, muito boa noite primeiro para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Fomos surpreendidos hoje com a notícia do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, abençoando, entre aspas, passando o bastão para que o filho, o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, tente a presidência no ano que vem. E isso começou como bastidores, quando era à tarde, mas aí veio a confirmação em mensagens e em nota oficial do PL. Vamos ver o que escreveu Valdemar Costa Neto, e ele também disse isso à imprensa. Falou: notícia confirmada. Flávio havia dito que o nosso capitão, se referindo a Bolsonaro, ratificou sua candidatura, e aí ele usou a frase: Bolsonaro falou, está falado, estamos juntos. A mensagem, nesse tom enfático, assinado ali pelo presidente do PL e também numa nota oficial do Partido Liberal, ratifica essa decisão de que não haverá disputa interna pelo cargo e que a legenda formaliza, então, apoio a Flávio Bolsonaro, independentemente de ponderações políticas ou econômicas. Ele termina a nota oficial com uma mensagem: seguiremos juntos, trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil. Em seguida, nas redes sociais, Flávio Bolsonaro escreveu que é com grande responsabilidade que ele confirma a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Perceba que em nenhum momento ele se refere a Bolsonaro como pai. Ele trata ali, de maneira institucional, então falando de senador para ex-presidente. E ele continua na publicação: abre aspas, eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e a nossa democracia sucumbindo, fecha aspas, disse o agora pré-candidato às eleições para a presidência da República no ano que vem, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Em seguida, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse o seguinte nas redes sociais: que Deus te abençoe, Flávio Bolsonaro, nesta nova missão pelo nosso amado Brasil. Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo e que a mão dele conduza teu caminho para o bem da nossa nação. Michele Bolsonaro, que já há bastante tempo usa um tom mais pastoral, um tom aí que mais voltado às igrejas, aos evangélicos e aos cristãos nesse meio político. Portanto, a gente tem essa notícia. Vale lembrar que até março do ano que vem tem muita água ainda, tem muito chão, e aí as coisas ainda podem mudar, mas Bolsonaro formaliza então isso para a gente. Valdemar Costa Neto cumprindo o que ele já havia dito lá atrás inúmeras vezes, de que é Bolsonaro quem mandava. Eu falo ao vivo aqui de São Paulo. Até agora o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não se manifestou, idem o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB. A gente sabe que o xadrez político é grande, então cada manifestação é como se uma peça fosse colocada em cada lugar. Sigo acompanhando, se tiver alguma novidade chamo vocês ao vivo. Tiago? Mainetti, então já trazendo as primeiras repercussões e avaliações sobre esse anúncio feito nesta sexta-feira. Bom trabalho para você. Vou chamar os nossos comentaristas aqui nos estúdios, Denise Campos de Toledo, e no nosso telão, a Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Ô Dora, puro suco de política, nessa sexta-feira, e eu começo perguntando:
Olhando do lado oposto, muita gente fala que é balão de ensaio, muita gente fala que é para posicionar Flávio Bolsonaro nessa briga da semana na família, com Michele Bolsonaro. O que é possível dizer? Será que é uma candidatura que chega até o ano que vem? Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, a gente pode dizer várias coisas sobre esse anúncio hoje, né? Porque olha, em primeiro lugar, a gente olhando assim, à primeira vista, parece um jogo de equilíbrio de forças dentro da família, né? Porque terça-feira a Michele Bolsonaro venceu aquele lance do veto da aliança com Ciro Gomes no Ceará, venceu os enteados. E hoje, 3 dias depois, o filho primogênito, filho mais velho, se apresenta aí como ungido pelo pai como um candidato à presidência da República. O noticiário era todo negativo, briga de família, o líder preso, e agora você tem a produção de uma notícia com vigor político, alguém que é candidato, se vai vingar, se não vai vingar, isso aí é uma coisa para depois, mas no momento o efeito político que se busca é esse. Primeiro, o equilíbrio de forças dentro da família. Essa família é muito unida, apesar de muito oriçada, como diz a música, mas está tudo bem. Então, é essa leitura que dá para fazer. E o mundo político, do mercado, Denise vai nos falar, né? O mercado reagiu como se esperava, um horror. Mas o mundo político ficou ali entre o entusiasmo contido, a formalidade do PL, que tinha que fazer mesmo essas manifestações, porque, afinal de contas, o Flávio Bolsonaro é do PL, e o silêncio do Centrão. O silêncio do Centrão é o lugar comum fala em silêncios ensurdecedores, né? E é esse silêncio que está falando muito, porque político, quando não fala, ou quando fala pouco, é porque não pode ou não quer dizer o que pensa, né? E o que pensa o Centrão a respeito disso, o silêncio está dizendo tudo. Vamos ver como é que essa coisa evolui, se ultrapassa as fronteiras do PL, da família Bolsonaro, como reage o centro, como reage o Centrão, como reage a direita. 2 candidatos agora já reagiram, a gente deve falar, mas me chama a atenção. Os governadores Caiado e Zema reagiram como se o Flávio Bolsonaro fosse mais uma candidatura. Ok, ele é mais um de nós, eles disseram. Então não é a candidatura de direita, né? Como disse o Misael, tem muita água para rolar nesses 4 meses que nos separam não da eleição, mas da data fatal de desincompatibilização. Denise Campos de Toledo, a Dora já deu um spoiler do mercado financeiro, você fala já do mercado, mas eu pergunto para você sobre a repercussão política, né? São muitos os pontos a serem analisados, como a Dora destacou, os pré-candidatos à presidência da República, muita gente esperando uma fala do governador Tarcísio. Será que ele vê com um certo alívio, olha, não preciso me posicionar agora, vou continuar aqui em São Paulo? Ou será que frustra um pouco a expectativa dele, que já começava talvez sonhar com o Planalto? Bem-vinda. Boa noite, Dora, boa noite a todos que nos acompanham. Mas foi um susto meio hoje essa notícia, de repente o apoio a Flávio Bolsonaro, que se imaginava alguma discussão maior política para a indicação de quem seria o candidato do PL. Nós tivemos, até como a Dora lembrou, toda a divergência entre a própria família na questão do Ceará, divergência que começou com o posicionamento de Michele Bolsonaro contra o apoio que seria dado a Ciro Gomes no Ceará. Foi assim o início da semana, com divergências sérias entre os filhos de Bolsonaro, inclusive Flávio, criticando a posição de Michele, que ela não teria entendido o acordo político, que teve o endosso do pai. Depois ele teve um encontro com Jair Bolsonaro, mudou o tom dessa conversa, então houve esse apoio familiar. A ideia de um entendimento entre eles. Agora se sabe que eles têm divergências. Eduardo Bolsonaro também se manifestou dos Estados Unidos, dando apoio ao irmão, colocou uma foto dos 3. Carlos Bolsonaro não estava nessa foto, mas ele falava que ele era o novo candidato à presidência da República aqui no Brasil, dando esse apoio. Agora a gente sabe que eles têm muitas divergências familiares. A Michele sempre desponta também nas pesquisas. Flávio Bolsonaro tem um problema de reprovação
Em todas as pesquisas que têm sido divulgadas recentemente, toda a família tem um índice de rejeição muito alto, então chamou atenção essa indicação que supostamente não teve conversa com os partidos que podem apoiar. Talvez Bolsonaro conte com esse palanque de governadores que são possíveis pré-candidatos às eleições presidenciais do ano que vem. Então, causou surpresa. É ver se é um balão de ensaio, como você colocou, Tiago, ou se essa candidatura segue adiante, porque a gente sabe também que Bolsonaro sempre costuma privilegiar a própria família. Todos os filhos seguiram a linha política e a esposa dele, Michele Bolsonaro, agora também pode ser candidata ao Senado em Brasília, também aparece nas pesquisas como possível candidata à presidência, e outros familiares também foram candidatos, também entraram na política. Então, tem uma linhagem aí de política que talvez ele queira preservar. Agora, Vilela, o que estaria por trás dessa escolha? Porque muito se fala, jamais a família de Jair Bolsonaro iria fazer com que outro candidato fora da família pudesse ser escolhido. Agora, a escolha vem nesse momento e só os próximos dias vão nos dar algumas respostas, como, por exemplo, a reação do Palácio do Planalto e do presidente Lula, não é? Boa noite, Vilela. Ora, Denise, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi um movimento por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro, no sentido de fazer com que o processo de indicação da candidatura de oposição, ela siga sob o comando, sob a batuta do ex-presidente, que é a maior liderança nesse campo político no Brasil hoje. Evidentemente, diante das fragilidades que o ex-presidente possui hoje, o fato de se encontrar preso, ter uma condenação judicial em contrário, evidentemente poderia fazer com que novos atores, especialmente o do governador Tarcísio de Freitas, que conta com uma grande simpatia por parte de partidos do Centrão, de diversos outros segmentos políticos, pudessem acabar alçando um certo voo solo, por mais que com muito respeito ao ex-presidente, mas conduzissem esse processo. Nesse sentido, as pautas girando em torno do ex-presidente, tivemos esse episódio envolvendo Michele Bolsonaro nos últimos dias no Ceará, agora temos esse lançamento de Flávio Bolsonaro, tudo isso faz com que essa condução ela continue sob a batuta da família Bolsonaro. E nesse sentido, se eventualmente houver um recuo futuro, coisa que eu seguramente acredito, não vejo Flávio Bolsonaro indo até o final, mas tudo isso terá que passar realmente pelas mãos do ex-presidente, que terá mais força na construção dessa candidatura frente à candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.